A vida de Dona Zulmira é um testemunho real de superação que vai mexer com suas emoções. Esta mulher extraordinária enfrentou o abandono, a pobreza e o preconceito cruel com uma coragem que desafia a compreensão. Nosso canal está repleto de relatos emocionantes como este. Histórias reais de avós guerreiros que desafiaram o destino e reescreveram suas vidas. Cada narrativa é um testemunho poderoso de que nunca é tarde para recomeçar e que os verdadeiros heróis estão mais perto do que imaginamos. Não perca a chance de se emocionar e se motivar. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe seu like da confiança. Dona Zulmira, estamos prontos para escutar o relato da senhora. Hoje me peguei aqui com um tempinho livre e meu coração bateu mais forte, me dando essa vontade de compartilhar um pouquinho da minha história com você. Já são 74 anos de vida e por muito tempo minhas mãos deram vida a tantas costuras até me aposentar. Nasci numa cidadezinha tão pequena que, quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro de terra molhada depois da chuva. Era a filha do meio, entre meu irmão Milton e minha irmã Márcia. Nossa vida era simples naquele sítio que minha mãe herdou. Um pedacinho de terra que para nós, crianças, parecia um mundo inteiro. Minha mãe Jovita, essa era um doce de pessoa. Tinha um jeito manso de falar, um sorriso sempre pronto. Já meu pai, Heitor, era daqueles homens de antigamente. Durão, rigoroso, palavra dita era lei. Minha querida, deixa eu te contar mais um pouco da minha vida no sítio. Por mais que fosse pequeno, era o nosso pedacinho de paraíso. Acordava com o cantar dos galos e o cheiro do café passado na hora, que a mãe, Dona Jovita, fazia com tanto carinho. O café da manhã era uma festa, pãozinho caseiro que saía quentinho do forno e geleia que a gente mesmo fazia das frutas do quintal. Nossa, como eu adorava subir nas goiabeiras. Sabe, eu me sentava lá em cima, comendo uma goiaba fresquinha e ficava olhando o movimento do sítio. E nadar nos riachos, então. Era uma delícia, principalmente no calorão. A gente passava horas lá, brincando na água. Quando não estava brincando, estava ajudando a mãe nas costuras. Foi ela quem me ensinou a pegar na agulha e linha, aproveitando os retalhos que sobravam. Comecei fazendo roupinha para as bonecas, consertando as meias da família e furos nos bolsos. Quando a noite chegava, aquele era um momento mágico. A gente se ajeitava na varanda de casa, todos juntos, enquanto o lampião dançava sombras nas paredes. Era a nossa televisão da época, sabe? Aquela luz amarelada deixava tudo com um ar de mistério. Papai, mesmo sendo aquele homem durão do dia a dia, se transformava quando começava a contar suas histórias de juventude. Os olhos dele brilhavam relembrando suas aventuras, as travessuras que aprontava. Mas quando mamãe começava com suas lendas, misericórdia, ela tinha um dom especial para contar histórias de arrepiar. Falava de almas penadas, de lobisomens, da mulher de branco que aparecia na estrada. Contava com tanta convicção que eu podia jurar que via as assombrações ali mesmo, no escuro do nosso quintal. Eu tremia feito vara verde. Me agarrava no braço da Márcia, minha irmã, e mesmo assim não desgrudava os olhos da mamãe. Depois, na hora de dormir, me enfiava debaixo das cobertas, rezando baixinho, com medo de algo me descobrir. Mas sabe o que é mais engraçado? No dia seguinte, lá estava eu, junto com meus irmãos, implorando: Mãe, conta mais uma história de assombração. Era sempre assim. O medo da noite anterior virava coragem com a luz do dia. Não tínhamos muito dinheiro, mas quem precisa de riqueza quando tem uma infância cheia de aventuras? Me lembro como se fosse hoje. Eu e meus irmãos nos equilibrando nos galhos das árvores para alcançar as frutas mais maduras, nossos pés descalços correndo pela grama, os mergulhos no riacho que cortava nossa terra. Aquela água fresquinha lavava toda a preocupação embora. São memórias tão vivas que às vezes parece que foi ontem. Mas nem tudo eram flores, meu bem. Naquela época os pais tinham o costume de casar as filhas cedo,
Acredito que era para diminuir as despesas, já que vivíamos quase sem recursos financeiros. Bem, minha filha não demorou muito e chegou minha hora de sair de casa. Tinha apenas 15 anos de idade. Meu pai arranjou um casamento com um rapaz da cidade que não era nascido e criado ali. Era um rapaz que tinha vindo de outra cidade e não era muito conhecido pela vizinhança. Carlos era o nome dele. Um rapaz bom de papo, que convenceu meu pai que era um bom partido. Era muito falador. Sabe daqueles fácil de fazer amigos onde ia. Até que era bonito, com cabelos pretos e olhos castanhos. Mas isso não importava para o meu pai. O importante era o compromisso com o casamento. E assim, em uma cerimônia íntima numa charmosa igrejinha da cidade, selamos nossa união. Decidimos construir nossa vida em uma cidade vizinha, um lugar encantador conhecido por sua forte herança holandesa e sua próspera indústria avícola. A mudança foi motivada pela oportunidade que surgiu para Carlos trabalhar com criação de aves, sua área de expertise. A vida parecia conspirar a nosso favor. Em pouco tempo, apenas 6 meses após o casamento, descobrimos que estávamos esperando nosso primeiro filho. A felicidade era completa. Até aquela tarde chuvosa que mudaria tudo. Carlos chegou em casa com uma notícia inesperada. "Preciso viajar", ele disse, evitando meu olhar. "Como assim viajar agora? Tão de repente?" questionei, sentindo um aperto no peito. A ideia de ficar sozinha, especialmente grávida, me deixava apreensiva. "É para resolver alguns problemas", ele respondeu, tentando me tranquilizar. "Volto em no máximo 2 dias. As horas se arrastavam como se fossem anos, e cada barulho na rua me fazia correr para a janela, esperando ver Carlos voltando. Mas ele nunca voltou. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e a única coisa que crescia era minha barriga e meu desespero. Quando o dinheiro começou a minguar, abri o armário da cozinha e vi apenas algumas latas de óleo e um punhado de arroz. Foi ali, olhando para aquelas prateleiras quase vazias, que a ficha caiu. Eu estava completamente sozinha. Com o coração partido e as mãos trêmulas, juntei o pouco que tinha em algumas trouxas e fiz o caminho de volta para a casa dos meus pais. Voltar para a casa dos meus pais foi engolir o orgulho junto com as lágrimas. Naquela época, meu Deus, uma mulher grávida e abandonada era vista como uma vergonha, um escândalo. Lembro do olhar das vizinhas, cochichando pelos cantos, e das línguas afiadas que não perdoavam. Cada sussurro era como uma punhalada. Nunca vou esquecer a expressão do meu pai quando me viu na porta, barriguda e desamparada. O rosto dele ficou vermelho de raiva, os punhos cerrados, e ele soltou entre os dentes: "Que canalha! Que grande canalha! Coitado do meu velho!" A impotência dele era visível. Um homem simples, sem estudo, sem dinheiro, sem conhecer as leis. O que poderia fazer contra alguém que simplesmente desapareceu no mundo? Mamãe, mesmo com o coração partido de me ver naquela situação, preparou meu antigo quarto em silêncio. Não tinha outro jeito. Era a filha deles que estava ali, carregando um neto no ventre. Entre olhares de desaprovação e suspiros de preocupação, fui acolhida de volta ao ninho, mesmo que as asas estivessem machucadas. E então veio Maria, minha pequena princesa de olhos castanhos. Ah, como aquela menininha mudou nossas vidas! Era só ela dar um sorriso que a casa inteira se iluminava. Todo mundo se derretia por ela. Até meu pai, com toda a sua dureza, virava manteiga quando ela chamava vovô. 2 anos depois eu estava passeando na pracinha central com a Maria, quando me distraí por um segundo, e ela saiu correndo em direção à rua, e eu corri gritando: "Maria! Maria, espera a mamãe!" De repente um homem pegou ela no colo. "Onde vai, mocinha? Espera a mamãe!" Quando cheguei perto para pegar Maria, meu coração quase parou. Ali estava o homem mais bonito que já tinha visto em toda a minha vida. Loiro, com olhos tão azuis que pareciam 2 pedacinhos do céu de verão. "Obrigada", falei, ainda sem fôlego da corrida. "Por nada", ele respondeu com um sorriso gentil. "Vamos sentar naquele banquinho ali?"
Ora, ele tinha acabado de salvar minha filhinha, como poderia recusar? Sentamos e ele logo se apresentou. Muito prazer, me chamo José. E a senhora, qual seu nome? Zulmira, respondi, sentindo meu rosto queimar. Tenho certeza que estava vermelha que nem pimentão. Imagine só, uma moça simples como eu, conversando com um homem tão bonito e educado. As horas foram passando sem que a gente percebesse. José me contou que estava de passagem, que era caminhoneiro. Ah, como ele falava com orgulho do seu FNM D11000. Naquela época, esse caminhão era a coisa mais moderna que tinha, sabe? Os olhos dele brilhavam quando falava das viagens, das estradas. E eu? Nem sei direito como aconteceu, mas me vi contando toda a minha história. Sobre Maria, sobre ser mãe solteira, sobre tudo. Parece estranho agora, mas estava tão envolvida na conversa que as palavras saíam naturalmente. O mais curioso é que ele não fez cara feia, nem mudou o jeito de me tratar quando soube da minha situação. Pelo contrário, me ouvia com tanto interesse e compreensão que até me esqueci das preocupações. Foi como aquelas histórias de amor que a gente só vê em filme, sabe? Aquele encontro que parece que estava escrito nas estrelas. Quando ele disse que precisava partir no dia seguinte para terminar uma viagem, senti um aperto no peito. Mas ele completou, me dando uma esperança. Talvez eu volte semana que vem. Naquela noite, quando eu estava colocando Maria para dormir, me peguei pensando naquele rapaz da praça, de como ele era educado, gentil e, é claro, muito bonito também. No dia seguinte, levantei toda empolgada, fiz minhas tarefas, e na hora de preparar o almoço, eu decidi contar para a mãe. No começo, ela ficou muito brava comigo, por ter dado trela para um estranho. Ainda mais um viajante, ela disse muito zangada. Mas depois que falei que ele salvou Maria e nem se importou com eu ter uma filha minha, mãe começou a pensar e disse que era difícil encontrar alguém assim hoje em dia, e até começou a apoiar. Afinal, ela não queria uma filha mãe solteira para sempre. A semana que se seguiu foi de pura expectativa. Eu me pegava pensando se ele realmente voltaria, como havia prometido. Será que ele estava tão interessado quanto parecia? Enquanto cuidava da Maria e fazia minhas costuras, esses pensamentos não saíam da minha cabeça. Quando o dia da possível volta dele chegou, senti um friozinho na barriga. Voltei à pracinha com Maria, cheia de expectativa. E para minha alegria, lá estava ele, com aquele sorriso fácil e olhar acolhedor. Conversamos novamente, como se fôssemos velhos amigos. Ele contou mais sobre suas viagens e eu compartilhei mais sobre minha vida. Me pediu para chamar ele de Zeca. Com o tempo, nossos encontros se tornaram mais frequentes. O que começou como uma amizade foi se transformando em algo mais profundo. Ele não só se interessava por mim, mas também por Maria, se mostrando um amigo e um apoio importante em nossas vidas. E assim os dias foram passando. Esses momentos com Zeca foram trazendo novos desafios e escolhas para minha vida, mas junto veio tanta felicidade e a esperança de ter uma família de verdade. A vida foi seguindo seu rumo, até que um dia, nem acreditei, ele apareceu em casa todo animado, quase não se contendo de ansiedade. Disse que precisava falar com meus pais. Eu, que já imaginava do que se tratava, levei ele rapidinho para casa. Mal terminou de cumprimentar meus pais, Zeca já foi direto ao assunto, como quem não pode esperar mais um segundo. Vim pedir a Zulmira em namoro, ele disse, com uma firmeza na voz que me fez tremer por dentro. Estava tão nervosa que mal conseguia olhar para o rosto dos meus pais. Quais suas intenções com minha filha? Papai perguntou com aquela seriedade que só ele sabia fazer. José respondeu na hora, mas papai logo o interrompeu. José, preciso ser sincero. Minha filha ainda é casada no papel. Aquele sem vergonha sumiu, mas a lei é a lei. Foi um momento difícil. Zeca ficou em silêncio por alguns instantes, depois disse: Seu Heitor, eu já sabia dessa situação. Sei que não posso casar com sua filha por enquanto, mas quero fazer tudo direito. Vou ajudar a resolver essa situação, nem que demore. Por enquanto,
Peço sua permissão para namorar ela com respeito, cuidar dela e da Maria. Papai coçou o queixo, preocupado. Naquela época não era fácil. Mulher separada já sofria tanto preconceito. Imagina uma que nem desquitada era ainda. Mas Zeca parecia tão decidido, tão sincero em suas intenções. O senhor tem minha palavra que vou fazer tudo dentro da lei, com respeito. Assim que for possível, quero fazer tudo certinho, completou Zeca, com aquela seriedade que me fez ter ainda mais certeza de que ele era diferente. Eu ali, apertando minhas mãos uma na outra, me segurando para não sair pulando igual uma menina. Sabe quando a gente quer gritar de alegria, mas tem que manter a compostura? Era assim que eu estava me sentindo. Depois de tudo que passei com Carlos, aquele que me abandonou grávida sem olhar para trás, parecia até mentira estar vivendo algo tão bonito e verdadeiro. Era como se Deus tivesse me dado um presente, uma nova chance de acreditar no amor. Zeca não se importava com meu passado, não via a Maria como um empecilho. Pelo contrário, tratava minha pequena com tanto carinho que às vezes me pegava emocionada só de ver os dois juntos. Ali, naquela sala simples da casa dos meus pais, senti que a vida estava me mostrando que ainda existiam homens de verdade, daqueles que assumem responsabilidades e fazem planos para o futuro. Era um sonho, sim, mas um sonho que eu podia tocar com as mãos. Meus pais, vendo a sinceridade do Zeca, acabaram dando sua bênção. Foi um alívio ver que eles também enxergavam nele o homem bom que eu via. Nossa vida começou a ganhar novas cores, com ele vindo me visitar sempre que podia entre suas viagens. Maria se apegou tanto ao Zeca. Os olhinhos dela brilhavam quando ele chegava, e logo corria para os braços dele gritando, "Tio Zeca". Ele tinha um jeito especial com ela, sempre trazendo alguma surpresinha das viagens, uma boneca aqui, um docinho ali. Numa tarde, enquanto preparávamos o jantar, ele me surpreendeu. "Zulmira, aluguei um casarão de madeira lá na minha cidade, pertinho da casa da minha mãe. O que você acha da gente se juntar de uma vez?" Aceitei na hora. Estava ansiosa para começar uma vida nova, longe dos cochichos dos vizinhos. Meus pais também não tentaram impedir porque sabiam da minha vontade de construir uma família. Zeca tinha 3 irmãos, João, Antônio e Pedro, todos casados e morando na mesma cidade. E sua mãe, Dona Teodora, era viúva há alguns anos. O casarão era uma beleza, todo em madeira de lei, com uma varanda comprida na frente, onde eu já me imaginava sentada nas tardes de domingo. Os assoalhos rangiam um pouquinho, mas era um som aconchegante que logo aprendi a amar. Tinha 2 quartos grandes, sala espaçosa com janelas que deixavam entrar aquela luz gostosa da manhã, e uma cozinha que logo fiz minha. O quintal, então, era uma maravilha. Plantei de tudo um pouco, couve, alface, cebolinha, até umas flores para alegrar. Fiz até um canteiro especial com ervas para chá que a Maria me ajudava a cuidar. Mas nem tudo eram flores no começo. Dona Teodora, minha sogra, não tinha engolido bem a história do filho se juntar com uma mãe solteira. Meu filho, tinha tanta moça direita por aqui. Ela vivia resmungando. Era brava feito onça aquela senhora, daquelas antigas que não perdoavam o que chamavam de erro. Os irmãos do Zeca e suas esposas me tratavam bem na frente dele, mas sempre tinha aquele olhar torto quando ele viajava. João, o mais velho, morava numa casa grande perto da igreja com a Aparecida e os 3 filhos deles. Antônio tinha uma venda no centro da cidade, onde trabalhava com a esposa Rosa. Já Pedro, o caçula, era professor e tinha se casado com a Lourdes, filha do farmacêutico. Todos tinham sua vida estabelecida ali, e eu era a intrusa que tinha chegado com uma criança. O Zeca trabalhava como caminhoneiro, passava dias na estrada com seu caminhão, que ele cuidava como se fosse um filho. Nas noites sozinha, eu ficava na varanda olhando as estrelas, sentindo aquele ventinho fresco, rezando baixinho para São Cristóvão, zelar pela segurança dele. Maria já conhecia o barulho do motor e corria para a porta gritando, "Papai chegou!" Era assim que ela já o chamava, com todo o amor do mundo. Quando chegava, era festa. Trazia sempre alguma surpresa para Maria, um agrado para mim.
e aquele sorriso que me conquistou desde o primeiro dia. Nossa intimidade era cheia de carinho e respeito. O Zeca tinha um jeito todo especial de me fazer sentir amada, mesmo com toda simplicidade. Às vezes era só um abraço depois de um dia cansativo, outras vezes um beijo roubado enquanto eu costurava. Foi numa das idas ao armarinho que vi uma Singer usada à venda. Linda, pretinha com detalhes dourados, daquelas com pedal de ferro. Esperei ele voltar de viagem e preparei uma galinha caipira que ele adorava, com quiabo e angu, do jeitinho que ele gostava. Zeca, quero uma Singer, soltei assim de supetão durante o almoço. Que diacho é uma Singer? Ele perguntou com aquele jeito matuto que me encantava. Uma máquina de costura. Tem uma linda na loja de usados. No dia seguinte ele me levou para ver. Estava um pouco arranhada, mas nada que um verniz não resolvesse. Compramos na hora e levamos no caminhão dele. Passei o dia todo limpando, e o Zeca deu um trato na madeira com verniz. Ficou uma belezura. Logo a notícia que eu tinha uma Singer se espalhou. As mulheres da cidade começaram a me procurar para fazer ajustes, vestidos simples, bainhas, reformas. Até Dona Teodora um dia me surpreendeu pedindo para fazer uma barra no vestido dela de domingo. Foi assim que comecei a ganhar meu próprio dinheirinho e, mais importante, fui conquistando meu espaço naquela cidade. Aos domingos, íamos todos à missa. Depois era costume reunir a família toda para um almoço. No começo, era meio sem jeito, mas com o tempo, fui aprendendo a lidar com aquele jeito durão da Dona Teodora. As cunhadas também foram se aproximando, principalmente depois que viram como eu levava jeito para a costura. A vida foi se ajeitando assim, devagar. O casarão de madeira virou nosso lar de verdade, cheio de amor e do barulhinho da Singer. Maria crescia feliz, chamando o Zeca de pai, e até Dona Teodora, vendo nosso amor e dedicação, foi amolecendo aquele coração aos poucos. Era uma vida simples, mas rica de amor e alegria, daquelas que a gente olha para trás e só tem a agradecer. Certa manhã, enquanto eu costurava um vestido para uma vizinha, Maria veio correndo até mim. Mamãe, mamãe, posso ajudar? Ela estava tão entusiasmada que não pude resistir. Mostrei para ela uns pontos básicos e aos poucos ela começou a pegar o jeito. Ver minha filha se interessando pela costura me encheu de orgulho e alegria, pois me lembrava de minha mãezinha Jovita, que me ensinou meus primeiros pontos nas meias do pai. Um dia, Zeca chegou com um sorriso no rosto e um embrulho nas mãos. Trouxe uma coisa especial para você, disse, entregando o pacote. Abri com cuidado e encontrei um tecido maravilhoso, de uma cor vibrante e textura suave. Achei que você poderia fazer algo bonito com isso, ele disse, com um brilho nos olhos. Agradeci com um abraço apertado e prometi que faria uma peça especial. Passei os dias seguintes trabalhando no tecido, criando um vestido que refletisse todo o amor e dedicação que ele havia colocado ao escolher aquele presente. Quando terminei, mostrei a ele e seus olhos se encheram de orgulho. Você tem um talento incrível, Zulmira, ele disse, me abraçando. Nossa vida era simples, mas cheia de momentos especiais. As festas na pracinha, os encontros na igreja e as visitas dos amigos faziam parte do nosso cotidiano. Maria já estava bem felizinha com a escola e suas amiguinhas e professoras. Um dia, enquanto estávamos sentados na varanda depois do jantar, sentindo aquele ventinho gostoso da noite, Zeca me olhou com aquele jeito maroto dele e disse: falta pouco. Fiquei curiosa e ele continuou: estou quase juntando todo o dinheiro da poupança para comprar esta casa da Dona Marta. Já fiz uma proposta para ela. Eu queria te fazer surpresa, mas não aguento mais guardar esse segredo. Meu coração disparou. A ideia de ter nossa própria casa, aquele casarão de madeira que já considerávamos nosso lar, me deixou nas nuvens. Zeca, todo empolgado, começou a fazer planos. Até o Natal a gente consegue, viu? E olha só, tive uma ideia. Vamos aumentar uma peça separada da casa, com banheiro e tudo, para você fazer seu ateliê. Fiquei sem palavras. Um espaço só meu para costura seria um sonho.
Já podia imaginar minha Singer instalada num cantinho com bastante luz, prateleiras para organizar os tecidos, uma mesa grande para cortar os moldes. Zeca continuou falando, gesticulando com as mãos calejadas de tanto segurar o volante do caminhão. Vai ficar bom demais, você vai ver. Faço questão de construir com minhas próprias mãos nos dias de folga. Dito e feito. Mas não foi antes do Natal como tínhamos planejado. Meio ano depois é que tudo se concretizou. E olha, foi muito mais do que eu podia sonhar. A casinha era simples, mas era nossa. Lembro até hoje do cheiro da casa, das cortinas novas que eu mesma costurei. 2 anos depois, descobri que estava grávida. O Zeca? Ah, minha filha, ficou feito criança. Todo dia chegava do trabalho e já ia botando a mão na minha barriga, conversando com o bebê. Será que é um Zequinha ou uma Zulmirinha? Ele ficava especulando, com aquele sorriso grande no rosto. A gravidez foi uma fase especial para toda a família. Maria, agora com seus 8 aninhos, estava empolgada com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Ela me ajudava em tudo, desde as tarefas de casa até as atividades no ateliê. Zeca, sempre carinhoso e atencioso, fazia questão de me mimar e cuidar de mim. Os meses passaram voando e logo chegou o dia de dar à luz. Fomos para o hospital e após algumas horas de trabalho de parto, nasceu nosso pequeno. Ele era um bebê saudável e cheio de vida e trouxe ainda mais alegria para nossa casa. Demos o nome de Sérgio, Serginho. Era lindo carequinha, com os olhos azuis igual aos do pai. Mais 2 anos se passaram e nossa vida tomou um rumo que eu jamais poderia imaginar, minha filha. O Zeca começou a mudar. Chegava das viagens carrancudo, sempre com uma desculpa na ponta da língua para esticar as pernas no bar do seu Juvenal. No começo voltava para casa e ia direto para a cama, dizendo que era só cansaço da estrada. As viagens foram ficando mais longas e ele mais impaciente. Aquele homem doce que conheci, que brincava com a Maria e me abraçava na varanda, foi se transformando num estranho de cara fechada. Quando chegava, mal olhava para a comida que eu deixava pronta, esquentando no fogão. O cheiro de cachaça foi ficando mais forte e as desculpas mais fracas. Meu coração de mulher já sabia que tinha algo errado. Sabe como é, né? A gente sente. Aquele Zeca carinhoso que me trazia pequenos presentes das viagens e contava histórias para Maria antes de dormir, estava sumindo aos poucos. No lugar dele, ficava um homem irritado, que respondia atravessado e vivia reclamando de tudo. Eu tentava entender. Dizia para mim mesma que era o peso da responsabilidade, o cansaço das estradas. Mas no fundo, bem no fundo, sabia que era mais que isso. Às vezes, pegava ele olhando para o nada com um jeito diferente, como se estivesse em outro lugar, pensando em outra vida. Os dias foram passando e a situação só piorava. O Zeca agora praticamente morava no bar do seu Juvenal. Voltava para casa cambaleando, tarde da noite, com aquele cheiro forte de cachaça que me dava um nó no estômago. Quando eu tentava conversar, ele desconversava. "Tô só cansado, Zulmira. Preciso relaxar", dizia com a voz arrastada, mas eu já não engolia mais aquelas desculpas. Maria, que ficava mais tempo em casa por causa das férias, percebeu na hora a mudança do pai. Uma noite, ela veio com os olhos marejados. "Mãe, o que aconteceu com o papai? Ele não parece mais o mesmo de antigamente." Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. Como explicar para uma filha que seu pai tinha se perdido na bebida? Logo começamos a ter medo dele. Nunca imaginei que um dia ia tremer ao ouvir os passos do Zeca chegando em casa. Quando perdeu o emprego de caminhoneiro, porque quem ia confiar um caminhão nas mãos de um bêbado? A coisa desandou de vez. Sem dinheiro para cachaça, começou a meter a mão no dinheiro das minhas costuras. "Zeca, pelo amor de Deus, esse dinheiro é para pagar a conta de luz", eu implorava. Mas era como falar com uma parede. Ele pegava o dinheiro e saía porta afora, direto para o bar. Até hoje, minha filha, quando passo na frente de um bar, sinto um aperto no peito e uma raiva que nem te conto.
Ele chegava em casa e quebrava muitas coisas. Falava alto, grosso, ignorante mesmo. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Como continuar vivendo com um homem que tinha se transformado num estranho? Aquele Zeca carinhoso, trabalhador, que tinha me dado uma nova chance na vida, tinha sumido. No lugar dele ficou um homem viciado, que gastava tudo em bebida. Numa madrugada, depois de mais uma noite dele chegando alterado, decidi que era hora de partir. Arrumei nossas trouxas sem fazer barulho. Umas roupas, documentos, umas fotos. Foi muito triste. Minhas poucas economias que tinha escondido. Saí com as crianças antes do sol nascer, deixando para trás nossa casa, nossos sonhos, toda uma vida que tínhamos construído. Sabia que ele não aceitaria uma separação numa boa. O Zeca já não era mais aquele homem compreensivo de antes. A cachaça tinha levado isso também. Foi triste ter que fugir assim, mas era a nossa única chance de recomeçar. Naquela manhã, deixamos a cidade, chorei silenciosamente olhando pela janela, com meu pequeno no colo e minha mocinha do lado. Não só pelo amor que tinha acabado, mas por ver como a bebida pode destruir uma pessoa tão boa, uma família tão feliz. Será que eu devia ter lutado mais pelo meu casamento com o Zeca? Me conta nos comentários o que você faria no meu lugar. É uma pergunta que ainda machuca meu coração, mesmo depois de tantos anos. Tentei de tudo, viu? Conversei, chorei, implorei para ele largar a bebida. Chamei os irmãos dele para conversar, pedi ajuda na igreja, até internação eu sugeri. Mas você sabe como é, né? Ninguém larga o vício se não quiser de verdade. E o Zeca? Ah, ele já tinha escolhido a cachaça como companheira. Tinha dias que ele chegava bonzinho em casa, me abraçava, brincava com as crianças, prometia que ia mudar. Mas no dia seguinte, lá estava ele de novo no bar do seu Juvenal. O dinheiro das costuras sumindo, as crianças com medo do próprio pai. Me diz, você aguentaria? Me conta aqui embaixo sua história, se já passou por algo parecido. Vamos compartilhar nossas experiências. Não consigo responder todos, mas pode ter certeza que leio um por um com muito carinho. Fomos parar em Curitiba, minha filha. Chegar numa cidade grande daquelas, sem conhecer uma viva alma, com 2 crianças e umas trouxas de roupa, não foi fácil. No começo dormimos até num abrigo das freiras, que o padre nos encaminhou. Eu não queria voltar para a casa dos meus pais. Já pensou? Agora mãe solteira de 2 crianças, ia ser mais falatório do século. Foi numa dessas manhãs, procurando trabalho de porta em porta com meus 2 filhos, que Deus colocou Dona Amélia no meu caminho. Ela tinha uma confecção familiar, dessas de fazer roupa para a loja. Quando me viu com as crianças, perguntou se eu sabia costurar. Na hora mostrei minhas mãos calejadas de tanto lidar com agulha e linha. Senta ali naquela máquina, ela disse, me apontando uma Singer industrial. Me deu um pedaço de tecido e pediu para fazer uma costura reta. Filha, minhas mãos tremiam. Mas quando comecei a costurar, era como se a máquina fosse uma velha amiga. Fiz a costura mais perfeita da minha vida. Dona Amélia ficou impressionada, mas quando soube que estávamos dormindo no abrigo, ela fez mais que me dar emprego. Tenho uma garagem aqui nos fundos, disse ela. Não é grande coisa, mas dá para vocês morarem enquanto se ajeitam. A garagem era pequena, mas como diz o velho ditado, a cavalo dado não se olha os dentes. Era um cômodo só, sem banheiro. Tínhamos que usar o banheiro dos fundos da confecção. De noite era mais complicado, então eu deixava um balde num cantinho, atrás de um biombo que fiz com lençol, para não precisar sair no sereno com as crianças. Dona Amélia e a família dela nos deram um fogãozinho vermelho de 2 bocas e uma cama de casal velha, mas ainda boa. Nós 3 dormíamos juntinhos, o que era até bom naquele frio de rachar. Tinha até um tanquinho do lado de fora para lavar roupa, e um varalzinho que eu mesma estendia entre 2 árvores do quintal. O banho era uma aventura à parte. Esquentava água no fogãozinho e tomávamos banho de caneca ali mesmo, atrás do biombo. No inverno curitibano era dureza, mas a gente se virava. Primeiro eu dava banho no Serginho, depois na Maria, e por último era eu. A água a gente jogava num ralo que tinha do lado de fora.
O trabalho na confecção era puxado, começava cedinho e ia até tarde. Mas a família da Dona Amélia era um amor. Logo nos primeiros dias, quando viu minha preocupação com o Serginho, ela me disse: "Não se preocupe, minha prima Lourdes trabalha numa creche municipal aqui perto. No outro dia mesmo ela já tinha falado com a prima e conseguido uma vaga para o meu pequeno. Foi um alívio tão grande. A creche ficava a 2 quadras da confecção, então eu deixava ele cedinho e pegava no fim da tarde. As filhas da Dona Amélia sempre traziam um pratinho de comida a mais, mesmo depois que o Serginho começou na creche. Diziam que eu estava muito magrinha e precisava me alimentar direito. A Maria, depois da escola, vinha direto para a confecção e fazia a lição numa mesinha no canto, entre os retalhos de tecido. Às vezes até ajudava separando botões ou alinhavando algumas peças mais simples. Aos poucos fomos nos ajeitando. Sabe, minha filha, vou te pedir para que escreva nos comentários a seguinte passagem da Bíblia, pois ela me lembra tanto a Dona Amélia. E, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Foi exatamente o que ela fez quando abriu as portas da vida dela para mim e minhas crianças. Me conta aqui nos comentários. Você já encontrou seu anjo da guarda na terra? Aquela pessoa que te estendeu a mão quando você mais precisava, igual a Dona Amélia fez comigo? Às vezes a gente nem percebe, mas Deus coloca verdadeiros anjos no nosso caminho. E se você ainda não encontrou seu anjo, não desanima. Quem sabe você mesmo pode ser o anjo na vida de alguém hoje? O salário da confecção não era muito, mas a gente se virava. Dava para fazer uma feirinha básica no final do mês e comprar material escolar para as crianças. Dona Amélia, sempre prestativa, arrumava umas costuras extras para eu fazer depois do expediente, ajustes de roupa, fazer barra, pregar zíper, essas coisas. Todo tostão que eu ganhava com esses servicinhos extras, eu guardava. Foi com esse dinheirinho guardado que pude pagar um advogado para ver como estava meu desquite do Carlos. Veja só, eu tinha dado entrada no processo ainda quando morava com o Zeca, alegando abandono de lar. Afinal, ele tinha me deixado grávida e sumido no mundo. Mas o processo se arrastava há anos na justiça. Sabe como é, né? Naquela época não era fácil conseguir desquite, ainda mais sendo mulher. Encontrei um advogado que cobrava um preço que eu podia pagar, parcelado com as costuras extras. Ele explicou que meu caso era forte, já que tinha testemunhas do abandono, e até o registro da Maria só no meu nome. Eu não queria pensão nem nada. Só queria me livrar daquele sobrenome e daquela situação irregular. Era um peso que eu precisava tirar das costas para tocar minha vida. A vida era simples, mas tinha paz. As crianças iam bem na escola, eu tinha trabalho, e aquela garagem, mesmo pequena, era nosso lar. Passou 1 ano e pouco quando finalmente saiu meu desquite. Deus, que alívio! Agora eu era uma mulher livre, judicialmente falando. Às vezes me pegava pensando, ainda bem que não saiu na época que eu estava com o Zeca. Teria sido ainda mais complicado. Logo que fui morar na garagem, Dona Amélia, sempre preocupada com o nosso futuro, me aconselhou a dar entrada num programa da Coab, Companhia de Habitação Popular. Era um programa do governo que construía casas populares para famílias de baixa renda. Na época, era a única chance de gente como eu conseguir a casa própria. No começo, fiquei com o pé atrás. Dona Amélia, nem adianta. Vão me recusar na hora. Sou casada sem marido, eu disse. Mas ela insistiu. Que nada, mulher. Isso demora anos na fila de espera para sair. Até lá seu desquite já saiu. E você se enquadra direitinho no programa. Mãe solteira, 2 crianças, trabalho fixo. Fiz a inscrição meio sem acreditar. Era só esperar e rezar. Quando saiu o desquite, levei a documentação nova na Coab para atualizar meu cadastro. A moça do atendimento disse que eu tinha boas chances por ser mãe solteira com filhos pequenos. 2 anos se passaram morando na garagem da Dona Amélia quando recebi a notícia que mudaria nossas vidas. Era a carta, dizendo que eu tinha sido sorteada com uma casinha na Coab. Era num conjunto habitacional novo, meio afastado do centro, mas era nossa. Eu e as crianças pulamos de alegria. A gente pulava e falava, casa nova, casa nova, casa nova. A bagunça era tanta que as costureiras todas vieram ver o que estava acontecendo.
Era uma casa pequena, mas própria. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Imagine só, um banheiro só nosso depois de tanto tempo usando balde de noite e tomando banho de caneca. Tinha até um quintalzinho, onde eu já imaginava plantar umas flores e fazer uma hortinha. O conjunto ainda estava em construção, mas já dava para ver que seria um lugar bom para criar as crianças. As prestações eram bem baixinhas, calculadas de acordo com meu salário na confecção. Dona Amélia até me deu um aumento pequeno para ajudar a pagar as prestações, dizendo que eu merecia por ser tão dedicada ao trabalho. Maria e Serginho não se continham de felicidade. Finalmente teriam um quarto de verdade. Foi uma correria juntar dinheiro para comprar os móveis básicos. Ainda bem que existe loja de móveis usados. As costureiras fizeram até uma vaquinha para me ajudar a comprar um fogão novo de 4 bocas. A filha mais velha da Dona Amélia me deu uma geladeira que tinha extra, e aos pouquinhos fomos mobiliando nossa casinha. O dia da mudança foi uma festa. Todas as costureiras ajudaram a carregar nossas coisas, que não eram muitas. Quando coloquei a chave na fechadura pela primeira vez, as lágrimas desceram. Era mais que uma casa. Era a realização de um sonho, a certeza de que tinha valido a pena toda a luta, todo o recomeço. Depois que passou aquela alegria inicial da casa nova, a realidade foi batendo devagarzinho. Sabe quando a gente realiza um sonho, mas vem junto uns desafios que a gente nem tinha pensado? Foi assim. Na garagem da Dona Amélia, eu abria os olhos e já estava praticamente no trabalho. As crianças tinham tudo pertinho. A creche do Serginho, a escola da Maria, nossa vida toda era ali no centro. Agora era uma correria só. Acordava ainda no escuro, às 5 da manhã, para dar tempo de arrumar as crianças e pegar uns dos primeiros ônibus. Era um sacrifício tirar o Serginho da cama quentinha naquele frio de Curitiba. A Maria, sempre meu braço direito, já se levantava sozinha e ajudava a fazer o café. O conjunto da Coab ficava num fim de mundo, para dizer a verdade. Hoje é um bairro bonito, mas na época era só terra vermelha e muito barro. O ponto de ônibus era longe, uns 15 minutos andando. Nos dias de chuva, meu Deus do céu. A gente chegava na confecção parecendo que tinha rolado na lama, sem contar que aquela terra vermelha virava um sabão, escorregadio que só vendo. Eu levava um par extra de sapatos na bolsa para trocar antes de entrar no trabalho. As crianças então, coitadinhas, chegavam na escola com as meias todas sujas. Eu ia segurando o Serginho num braço. Ele andava bem, mas era muito manhoso. Vez ou outra queria colo. Levava a sacola com nossas marmitas no outro braço. E ainda tinha que ficar de olho na Maria para ela não escorregar. Se caísse, já viu, né? Às vezes o ônibus atrasava, ou passava lotado sem parar. Nesses dias, eu chegava atrasada na confecção, mas Dona Amélia entendia. Ela sabia do nosso sacrifício. No fim do dia era a mesma maratona, só que ainda mais cansada. Serginho geralmente dormia no ônibus, e eu tinha que carregar ele no colo até em casa. Mas sabe de uma coisa? Mesmo com todo esse sacrifício, quando a gente chegava em casa, nossa casa, e eu via as crianças podendo tomar um banho quentinho no nosso banheiro, dormir nas suas caminhas, aquilo não tinha preço. Era duro, mas era nosso cantinho. Quando me estabeleci na nossa casinha da Coab, meus pensamentos voltaram para os meus pais lá no interior. O coração de mãe que sou me fazia imaginar a aflição deles, sem saber direito da gente. Logo que fugi do Zeca e encontrei abrigo na garagem da Dona Amélia, mandei uma carta, escrita num papel de caderno da Maria. Precisava avisar onde estávamos, vai que aquele bebum resolvesse nos procurar lá na roça. Minha mãe respondeu tempos depois, dizendo que o Zeca nunca apareceu. Ainda bem, mas tinha um tom de preocupação naquela carta que só mãe sabe ter. Veja só minha sorte com o homem. Primeiro o Carlos que some, depois o Zeca se perde na cachaça. Parece até praga de alguma rezadeira brava. Agora, com nossa casinha própria, mesmo pequena e no fim do mundo, resolvi escrever outra carta. Queria que eles soubessem que aquela filha que saiu fugida tinha conseguido dar a volta por cima. Contei cada detalhe. Os 2 quartos, o banheiro dentro de casa, minhas couves no quintal. Imaginava o sorriso da minha mãe lendo aquilo tudo.
o orgulho que ela ia sentir. Passado algumas semanas, a resposta veio numa carta do meu pai, daquelas que quando a gente abre já sente o peso das palavras. Mamãe não estava nada bem, escreveu ele. Tossia dia e noite sem parar, daquelas tosses secas que parecem arrancar a alma. Precisava vir para a cidade grande fazer uns exames que não tinha no interior. O papel tinha umas manchas que borravam as letras. Eu sabia que eram lágrimas do meu velho. Quando ela chegou na rodoviária, quase não reconheci. Cadê aquela mulher forte que carregava balde d'água na cabeça e ainda achava graça da vida? Estava magrinha, amarelada, com uma tosse que não dava sossego. Trouxe ela direto para nossa casa, pequena, mas ainda tinha espaço para o amor de mãe. Foram só 4 meses. 4 meses que pareceram 4 séculos de sofrimento. Hospital, médico, remédio que não acabava mais. O diagnóstico caiu como uma pedra. Câncer no pulmão, daqueles brabos que não perdoam. Tudo por causa dos malditos paieiros que ela e pai pitavam desde que me entendo por gente. Na roça era assim. Todo mundo fumava aquele fumo de corda forte. Ninguém sabia do mal que fazia. Num dos últimos dias bons dela, quando a morfina dava uma trégua na dor, ela sentou na porta de casa. Ficou olhando as crianças brincando no quintal, minhas plantinhas que já começavam a florir, a cortina de chita que eu mesma tinha feito. Você conseguiu, minha filha, ela disse com aquele sorriso fraco que ainda guardo no coração. Foi a última vez que vi minha mãe sorrir. Quando minha mãe partiu, levou um pedaço do meu coração junto. Tinha tanta coisa que eu ainda queria contar, tanto tempo que queria recuperar. Mas a vida não espera a gente estar pronto para dizer adeus, né? Meu pai ficou tão sozinho que doía ver. Chamei ele para morar com a gente, mas aquele velho teimoso não aceitou de jeito nenhum. Daqui do sítio só saio para a cova, ele disse com aquela teimosia de homem da roça. Era o jeito dele de manter viva a memória da minha mãe. Cada canto daquele sítio tinha um pedacinho dela. Eles viveram juntos por quase 50 anos. Entre eu e meus irmãos, gastamos até o que não tínhamos para fazer um enterro decente para a mãe. Eu tinha um dinheirinho guardado numa caixinha bem escondida. Aprendi com minha mãe que mulher tem que ter seu dinheirinho guardado. Era dali que saía o dinheiro para o material escolar das crianças, para os sapatos quando precisava, para as emergências. Sonhava em comprar uma máquina de costura igual àquela que tinha na época do Zeca, mas tive que esperar. 6 anos se passaram num piscar de olhos. Foi o tempo que precisei para realizar meu sonho. Comprar minha própria máquina de costura. E não parou por aí. Precisei comprar uma overlock também. Foi um dinheirão que nem te conto, mas valeu cada centavo. Nessa época, minha Maria já estava com 15 anos, uma moça responsável e estudiosa. Sempre agradeço a Deus por ela. Bem diferente de mim, aquela tonta que o pai obrigou a casar com um imprestável, mas também não posso reclamar. Se fosse o que passei, não teria minha moça abençoada. Foi a Maria que teve a ideia de transformar um pedaço da casa em ateliê. Imagina só, minha filha, com aquela cabecinha boa para os negócios. Contratamos um pedreiro para abrir uma porta na frente da casa virada para a rua, e lá se foi meu quarto virar ateliê. Nos apertamos os 3 num quarto só. Beliche para o Serginho e para Maria, e minha cama encostada na parede. Mal dava para andar lá dentro. A vizinhança da Coab já era toda amiga nessa época. Era tão bom sair na rua e cumprimentar todo mundo. Ali ninguém ligava se eu era mãe solteira. Pelo contrário, me viam como uma vencedora, uma mãezona que criou 2 filhos sozinha. No começo do ateliê, trabalhava só nos fins de semana. Foi ficando muito puxado trabalhar na confecção. As crianças tinham mudado para a escola nova que construíram perto de casa. E mesmo a Maria sendo responsável, meu coração de mãe ficava apertado de deixar eles sozinhos. Depois de muito pensar, tomei coragem e decidi sair da confecção. Mas não podia deixar a dona Amélia na mão, né? Aquela mulher que tinha sido um anjo na nossa vida. Propus continuar costurando para a confecção, mas em casa. Ela não só aceitou, como me deu um kit enorme de linhas de todas as cores para eu começar. Foi uma bênção.
Não precisava mais pegar aquele ônibus lotado todo dia. Podia dar mais atenção para os meus filhos, fazer um almoço fresquinho. Era uma alegria ver as crianças chegando da escola e encontrar a mãe em casa. O cheirinho de comida no fogão, poder sentar junto para almoçar, ajudar nas tarefas da escola. Aquele pedacinho do paraíso era nosso. Eu me sentia realizada, vendo minha família crescer e prosperar debaixo daquele teto que conquistamos com tanto sacrifício. Precisei organizar ainda mais cada tostão. Todo mês eu pegava um caderninho e anotava tudo. Não podia deixar nada passar. Primeiro separava o dinheiro da prestação da Coab, que era sagrado. Depois vinha a conta de luz, a água, e de 4 em 4 meses, mais ou menos, tinha que comprar o gás. O que sobrava, eu dividia com muito cuidado. Uma parte para a feira da semana. Sempre ia no fim da tarde, quando as coisas ficavam mais baratas. Comprava bastante legumes e verduras, que além de ser mais barato que carne, era mais saudável. Carne vermelha só nos domingos, e olhe lá. Quando comprava 1 quilo de carne moída, misturava com legumes para render mais. Fazia aquele molho com cenoura, batata, abobrinha, chuchu, o que tivesse. Já o frango era mais em conta, então dava para fazer mais vezes na semana. Comprava ele inteiro e fazia de tudo quanto é jeito. Ensopado, frito, cozido. Carne de porco também era uma salvação. Sempre foi mais barata que a carne vermelha. Com um pedaço de pernil eu fazia maravilhas. Refogava com batatas, fazia no molho. Tudo bem temperadinho, ninguém reclamava não. O segredo era variar para ninguém cansar de comer a mesma coisa. Anos se passaram trabalhando em casa, sendo funcionária da confecção. Até que um dia recebi a notícia que partiu meu coração. Dona Amélia tinha sofrido um AVC e faleceu. Foi tudo muito rápido. Ela estava ali, conversando com as costureiras, rindo como sempre, quando de repente... Correram para o hospital, mas ela já chegou sem vida. Nossa casa ficou em luto, afinal, foi ela quem nos estendeu a mão quando mais precisávamos, que nos deu abrigo naquela garagem, que confiou em mim quando eu não tinha nada além da vontade de trabalhar. No velório, encontrei várias costureiras antigas, muitas com histórias parecidas com a minha. Ela tinha ajudado muita gente a recomeçar a vida. A filha mais velha dela, a Regina, assumiu a confecção. Fiquei mais meio ano e decidi trabalhar por conta no meu ateliê. Regina me chamou para conversar e fazer um acordo. Por todos aqueles anos de trabalho registrado, quase 20, recebi um bom dinheiro. Fiquei dias sem dormir direito pensando o que fazer. Podia quitar nossa casinha na Coab ou realizar outro sonho antigo. Construir um ateliê de verdade no quintal. Acabei optando pelo ateliê. Afinal, as prestações da casa eram baixinhas e eu dava conta com as costuras. Contratei o seu Antônio, um pedreiro conhecido do bairro, para fazer o projeto. O ateliê novo ficou uma belezura, todo em alvenaria, com janelas grandes para entrar bastante luz natural. Piso de cerâmica clara, que facilitava ver os alfinetes quando caíam. Comprei máquinas mais modernas, uma reta industrial, uma overlock nova e até uma máquina de fazer bainha invisível. Coloquei um espelho grande daqueles de corpo inteiro, um biombo florido para os clientes trocarem de roupa para fazer as provas. Era outro nível. Maria, mesmo depois de casada com o Mariano, filho da dona Terezinha da sorveteria, continuou trabalhando comigo. Ela morava ali pertinho mesmo, na rua de trás, e trazia meus netinhos para alegrar meus dias. O Pedro e a Aninha cresceram entre retalhos e linhas, brincando de fazer roupinha de boneca com os pedaços de tecido que sobravam. Nossa rua, que antes era só terra batida, virou a principal do bairro. Parece que meu ateliê inspirou os vizinhos. A dona Carmen abriu uma frutaria, o seu José montou uma panificadora, a Cleide inaugurou um salão de beleza. Todo mundo se ajudando, indicando os comércios uns dos outros, crescendo junto. Até asfalto e ônibus a prefeitura colocou. Meu Serginho também se casou com a Rosinha, filha dos vizinhos da esquina. Moça bonita, trabalhadeira, dessas que acordava cedo para deixar tudo arrumado antes de ir trabalhar. Ele tinha conseguido um emprego bom numa metalúrgica grande, estava fazendo carreira, já era supervisor.
mas a vida às vezes nos prega cada peça. Começou a beber. Primeiro só nos fins de semana com os colegas, depois todo dia, igualzinho o pai. Por mais que a gente tentasse conversar, aconselhar, não teve jeito. A bebida foi mais forte. Numa dessas coincidências que só a vida prepara, ficamos sabendo que o Zecão estava internado com cirrose no Hospital das Clínicas. Os meninos, com aquele coração bom que tem, quiseram ir visitar. Encontraram ele acabado, amarelo, inchado igual a um porco. A cachaça tinha cobrado seu preço. Mal reconheci quando me mostraram uma foto. Ele chorou muito ao ver os filhos, principalmente o Serginho, que era sangue dele. Pediu perdão para todos nós. Disse que se arrependia de ter deixado a bebida destruir nossa família. Uma semana depois, partiu. Ver o Zeca naquele estado foi um tapa na cara do meu Serginho. No dia do enterro, ele chegou em casa decidido a mudar de vida. Foi internado numa clínica de recuperação em São José dos Pinhais. Lutou muito contra o vício e venceu. Hoje está sóbrio há mais de 10 anos, graças a Deus. Tem 3 filhos lindos com a Rosinha, o Lucas, a Beatriz e o pequeno Heitor, que botamos o nome em homenagem ao bisavô, meu paizinho. Serginho descobriu que tinha talento para vendas. Começou vendendo peças de carro, depois abriu sua própria autopeças. Hoje tem a maior loja de peças automotivas da região, com 3 filiais. Todo mundo brinca que ele venderia até gelo para esquimó. Sabe, minha filha, o Serginho só conseguiu realizar esse sonho porque eu corri atrás do que tinha ficado do Zeca, aquele casarão de madeira onde vivemos tantos sonhos. O lugar estava caindo aos pedaços, as tábuas todas comidas pelo tempo. Mas o terreno tinha virado ouro. Aquele bairro agora estava cercado de prédios, mercados grandes. Quando voltei lá para resolver a venda, meu coração apertou tanto. Cada canto daquela casa tinha uma lembrança. A cozinha onde eu fazia aquela galinha caipira que ele tanto gostava. O quarto da Maria, com as marcas na parede da altura dela crescendo. Foi como voltar no tempo e ver nossa vida feliz passando como um filme. As lágrimas desceram sozinhas quando vi o estado do lugar. As janelas todas quebradas, o mato tomando conta do quintal onde eu tinha minha horta, onde as crianças brincavam. Encontrei até um pedaço daquela cortina de chita que eu mesma costurei, toda desbotada, balançando num pedaço de varal. Pensei em como tudo poderia ter sido diferente se o Zeca não tivesse se entregado à bebida. Ele era um homem tão bonito, tão trabalhador. Morreu sozinho num quarto de hospital, abandonado pelos amigos do bar, sem ninguém para segurar sua mão. Isso me doía mais que tudo, ver um homem que tinha tanto amor para dar terminar daquele jeito. Dividi o dinheiro da venda entre Maria e Serginho. Não quis nenhum tostão para mim. O que o Zeca não deu em vida, pelo menos depois da morte ajudou os filhos a realizarem seus sonhos. Mas sabe de uma coisa? Depois dele, nunca mais quis saber de outro homem. Tive algumas paqueras, até pretendente sério apareceu. Mas meu coração tinha fechado para esse tipo de amor. Preferi me dedicar aos filhos, depois aos netos. Às vezes me pergunto se foi medo de sofrer de novo, mas acho que não. Acho que já tinha vivido amor suficiente para uma vida inteira, mesmo com todo o sofrimento que veio junto. Quando olho para trás, vejo quanto a vida mudou. Aquela mulher assustada que fugiu com 2 crianças conseguiu criar raízes, construir uma vida digna, ver os filhos crescerem e formarem suas próprias famílias. O bairro que era só terra e mato virou uma cidade dentro da cidade. Tem de tudo aqui agora. Mercado grande, posto de saúde, escola nova, até uma praça com academia ao ar livre para os idosos se exercitarem. Hoje, com 74 anos, aposentada, ainda costuro um pouquinho, mais por prazer do que por precisão. Meus netos enchem a casa de alegria nos fins de semana e até meus bisnetos já começam a chegar. Ah, minha filha, antes de terminar minha história, queria pedir uma coisinha. Se você se emocionou com o que contei aqui hoje, não deixa de se inscrever no canal Reflexões dos Avós. Tem muitas outras histórias de avós como eu, que passaram por poucas e boas, mas conseguiram vencer na vida.
É só clicar aqui do ladinho e ativar o sininho. E deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar contando essas histórias de superação. Compartilha também com aquela pessoa especial que você conhece. Vai que minha história ajuda ela a não desistir dos sonhos, né? Jesus te proteja.